Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira e última aula do curso sobre ceratocone. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre diagnóstico, tratamento e as opções mais modernas que temos para o manejo da doença. Caso você não tenha assistido, acesse ao portal AFA para conferir essas aulas, ficaram bem legais. Sim, igual a gente prometeu na aula passada, hoje a gente vai fazer uma abordagem um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre os mitos e verdades mais comuns que chegam no consultório. Bom, esclarecer essas dúvidas é uma parte fundamental do tratamento, pois a desinformação ela pode gerar uma ansiedade e até uma baixa adesão ao tratamento. Bom, eu vou começar então a aula com o mito mais famoso de todos. Pedro, vamos direto ao ponto. Coçar o olho causa ceratocone? Essa é a principal verdade que a gente tem que frisar, reforçar. O ato de esfregar, coçar o olho repetidamente é o principal fator de risco ambiental e mecânico que a gente tem na doença. Esse microtrauma do ato de coçar ele estimula a liberação de enzimas que vão degradar o colágeno, vão enfraquecer a córnea, favorecer a deformação e a progressão e evolução da doença. Perfeito, Pedro. E uma associação muito comum é do ceratocone com as alergias oculares, né? Os pacientes que são atópicos, eles frequentemente também vão acabar evoluindo com ceratocone, justamente por esse ato de coçar os olhos. Então, é fundamental tratar a alergia ocular de uma forma ativa, não apenas para gerar conforto para o paciente, mas ela vai ser essencial no tratamento para evitar a progressão do ceratocone. Eu te devolvo agora então. Mito ou verdade? Lente de contato piora o ceratocone? Isso é um mito. As lentes de contato, elas são fundamentais na reabilitação visual dos pacientes com ceratocone. A córnea do paciente com ceratocone é uma córnea irregular, e aí a lente de contato, ela vai permitir criar uma superfície óptica regular e com isso melhorar a visão. A gente tem várias opções de lente, tem as lentes rígidas gás permeáveis, a gente tem as lentes esclerais, e elas são ótimas opções para melhorar a qualidade de vida e de visão desse paciente. Mas tem um ponto que quem está acompanhando a gente vai lembrar que a Alexia comentou na aula anterior, que uma lente mal adaptada ela pode acelerar a ectasia e a gente vai atrapalhar. Então, por isso que essa adaptação tem que ser feita com um profissional especializado, um acompanhamento multi, oftalmologista, contatólogo, assim, extremamente importante. E aí um outro mito. Ceratocone sempre precisa de transplante? Não, graças a Deus, é um mito. O transplante hoje é uma exceção, né? É reservado para os casos mais avançados, com cicatriz central, uma opacidade, um afinamento importante. Exatamente. Hoje, a gente com diagnóstico precoce consegue detectar de forma cada vez mais cedo os pacientes com ceratocone e em qualquer sinal de progressão, a gente tem hoje o advento do crosslink, que mudou a história natural da doença. Então, a maioria dos pacientes, eles diagnosticados e tratados de forma precoce, eles conseguem manter uma boa visão durante toda a vida e aí nunca vão precisar de um transplante de córnea. Bom, aproveitando o enganche então do crosslink que você trouxe para a gente. Mito ou verdade? O crosslink cura o ceratocone? Esse também é um mito. O crosslink, ele não vai curar e nem reverter o ceratocone. O crosslink, ele tem como objetivo estabilizar a progressão da doença. Ele aumenta a rigidez da córnea ao criar ligações de colágeno e torna essa córnea mais resistente à deformação. O paciente, ele continua tendo ceratocone, mas idealmente, né, essa doença ela para de evoluir. Importante a gente frisar e lembrar que o crosslink ele é mais eficaz quando a gente indica ele precocemente, paciente jovem, e naqueles que a gente tem documentada a progressão. Né? Lembrando que a gente tem vários protocolos hoje, o tradicional de Dresden, que ele é mais lento, com epitélio off, mas a gente tem epitélio on, protocolos mais acelerados que facilitam não só no pós-operatório, mas a adesão do paciente também. Outra dúvida comum, né? Quem tem ceratocone não pode operar catarata? Isso é um mito ou uma verdade? Mito. Ainda bem.
Quem tem ceratocone não só pode, como deve operar catarata quando houver indicação, quando tiver catarata, né? A questão aqui não é a cirurgia em si da catarata, não é a técnica cirúrgica em si. A questão é que a córnea irregular, por conta do ceratocone, ela torna o cálculo da lente intraocular mais complexo, mais difícil. Então, aqui a gente precisa de ter um suporte interessante, um suporte bom para a gente poder fazer esse cálculo. Então, ter uma boa biometria ótica, ter de preferencialmente uma tomografia ótica para a gente poder fazer o cálculo adequado e o planejamento cirúrgico correto. Alex, e quanto à frequência? Mito ou verdade? O ceratocone é uma doença rara? Isso é um mito, infelizmente. A prevalência ela varia bastante entre os estudos, né? A gente tem estudos falando de 50 até 230 casos por 100 mil pessoas. Mas hoje em dia, como a gente tem ferramentas para fazer diagnóstico mais precoce, muitas vezes conseguindo fazer diagnósticos de forma subclínicas, a gente percebe que o número de diagnósticos aumentou, né? E aí a gente tem alguns estudos mais recentes que chegam a mostrar que na população a gente tem um paciente a cada 375 diagnosticados com ceratocone. Então, definitivamente não é uma doença rara, né? E aí, Pedro, um mito, né, que algumas pessoas consideram quase que uma regra, né? Identificou uma assimetria na topografia, é ceratocone? Isso é uma verdade ou um mito? É um mito. Por mais que a gente queira ali, né, já dá o diagnóstico, bater o olho, já acha que é um ceratocone, e por mais que aquele encurvamento assimétrico inferior seja clássico, nem toda assimetria vai ser ceratocone. A gente tem que fazer diagnóstico diferencial com outras afecções corneanas que vão cursar também com assimetrias, né, na topografia. Então, lembrar da degeneração marginal pelúcida, lembrar das deformidades secundárias induzidas pela lente de contato. Então, na hora de pedir uma topografia, uma tomografia de córnea, lembrar que esse paciente tem que ficar algumas semanas sem a lente para a gente evitar a interferência dela. Perfeito. E acho que também é importante a gente lembrar que a gente hoje dispõe de algumas classificações mais modernas, né? Que elas não vão fazer o diagnóstico baseado apenas na curvatura anterior. Ela também leva em consideração curvatura posterior, ponto de afinamento máximo, que são, na verdade, os primeiros parâmetros a se alterar no paciente com ceratocone. Bom, um outro mito, na verdade. Se eu tenho ceratocone, meu filho vai ter obrigatoriamente ceratocone? Isso é um mito, mas é aquele mito que tem um fundo de verdade, né? O ceratocone, ele é uma doença multifatorial. Ele tem o componente genético e tem o componente ambiental. Então a gente sabe que quando um parente de primeiro grau do paciente tem ceratocone, ele tem um risco até 67 vezes maior de desenvolver a doença. E a recomendação clínica, ela é clara. Então, o que a gente vai fazer com esses pacientes que têm um parente de primeiro grau com ceratocone? A gente vai fazer um rastreio com topografia, especialmente naqueles pacientes cuja a progressão ela tende a ser mais exuberante, ou seja, paciente adolescência, início da vida adulta. Perfeito, Pedro. E aí, para a gente finalizar as nossas sequências aqui de mitos e verdades, eu vou trazer o último frase clássica para você. No transplante, eu sempre tenho que trocar a córnea inteira? Mito. O ceratocone ele é uma doença que ele acomete as camadas anteriores da córnea. Então, ali na balma, estroma anterior e poupa no endotélio. Então, não justifica, no transplante, quando possível, trocar todas as camadas. A gente vai priorizar por fazer a substituição das camadas afetadas. Isso. Então, hoje em dia, a técnica preferencial, né, é o DALC, que é o transplante lamelar anterior profundo. Justamente a gente preserva o endotélio corneano, né? E com isso a gente tem uma taxa de rejeição menor e uma sobrevida maior do enxerto. Então, com essa discussão, acho que a gente conseguiu cobrir as dúvidas mais frequentes, né? E aí a gente chega ao final do nosso curso de 3 módulos, no qual a gente revisou fisiopatologia, história natural da doença, diagnóstico, tratamento e agora os mitos e verdades.
E assim, o ponto central desse bate-papo nosso é a gente frisar a importância do diagnóstico precoce, do manejo adequado, que inclui não só cessar os coçadores crônicos, né, cessar o ato de coçar os olhos, mas conseguir a indicação precisa, adequada e precoce do crosslink, que a gente consegue ter prognósticos melhores. E o nosso objetivo como médico, né, é reforçar que o ceratocone não é sinônimo de uma cegueira, né? E desmistificar isso na cabeça dos pacientes, né? E hoje, com as terapias mais modernas, o paciente que faz um acompanhamento médico regular, ele tem uma qualidade de vida plenamente preservada. Agradecemos todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Eu espero que o curso tenha sido, esses bate-papos, esses vídeos tenham sido bastante proveitosos para a prática clínica. Bom, e se vocês gostaram do conteúdo e querem continuar se atualizando, acessem o portal AFIA e as redes sociais da AFIA. Até uma próxima!